Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui nesse ponto aqui, ponto bastante importante, que é a manifestação do Ministério Público. Nós já conversamos a respeito disso, não é isso? Que o Ministério Público ele pode ou oferecer denúncia ou promover o arquivamento e tal. Olha o que diz o artigo 16 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então o promotor ele tem a possibilidade de, não havendo justa causa ainda, se ele não estiver convicto da justa causa para o oferecimento da denúncia, ele pode pedir baixa para novas diligências. O STJ já tem a posição do seguinte, olha que questão interessante. Foi uma questão que a CESP perguntou, acho que a FGV também perguntou. Falou o seguinte: o inquérito policial é concluído. Tá claro? O cara ele estava 10 dias preso. Eu acho que era isso. Tá? Ou então não estava preso, não vou lembrar agora não. Mas o que me interessa? Já vou no cerne da questão. O inquérito foi enviado para o Ministério Público. O Ministério Público ele fez duas coisas. Ele pediu baixa para novas diligências e representou pelo juiz pela prisão preventiva do cara. Ele com medo de não conseguir as novas diligências, pelo princípio da eficácia das investigações, ele baixou para novas diligências, o juiz concedeu mais prazo e pediu a prisão preventiva. E o juiz decretou a prisão preventiva. Tá claro? Assertiva, certo ou errada? É óbvio que isso está totalmente errado. Por que está errado? Pensa comigo. Se o promotor pediu baixa para os autos de inquérito policial, para novas diligências, significa dizer que ainda não há o quê? Justa causa. E o que é justa causa? Indícios de autoria e prova da existência do crime. Se o promotor pediu baixa para novas diligências, o promotor está falando que não há ou indício de autoria ou prova da existência do crime. Ele precisa de mais informações para isso. Se não tem indício de autoria e prova da existência do crime, é óbvio que não vai ter o fumus comissi delicti. Fumaça do cometimento do crime, por quê? Que é o que vai embasar uma prisão preventiva. Então, se não há embasamento para o oferecimento de uma denúncia, também não deve haver embasamento para o pedido de uma prisão preventiva. Então, ou ele baixa para novas diligências e não cabe prisão preventiva, ou então ele oferece a denúncia e pede a prisão preventiva. E o juiz concede ou não. Está claro? Por isso, gente, que você vai ver comigo daqui a pouquinho, lá na parte de prisão, existem autores que entendem que não caberia prisão preventiva, por exemplo, nas investigações. Por quê? Porque se já tem fumus comissi delicti para pedir a prisão preventiva, o promotor deve oferecer denúncia. Tá entendendo? Não faz sentido eu estar investigando o indivíduo, pedir uma prisão preventiva, sendo que o promotor já pode oferecer denúncia. Então oferece denúncia e pede prisão preventiva. Tem autor que sustenta isso? Não foi o que a lei falou. A gente vai conversar sobre isso. Tá claro? Beleza? Tranquilo. Achando o juiz que a diligência não é imprescindível, cabe correição parcial feita pelo Ministério Público para determinar a remessa dos autos à autoridade policial. Se o juiz ele discordar disso, cabe correição parcial para o Ministério Público. Então isso acontece algumas vezes. O promotor recebe os autos de inquérito policial, acha que não há justa causa, baixa para novas diligências. O juiz entende que a diligência não é imprescindível, não determina a baixa. Não, isso não é imprescindível não. O promotor já tem como concluir para oferecer denúncia ou não. É óbvio que isso aí, por estar na opinião delicti, o juiz está tumultuando o processo que ainda sequer iniciou, caberia correção parcial. Artigo 129 da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público. André, qual é o fundamento do artigo 16, 19, não é isso? Baixa para novas artigo 16, onde o promotor pode requisitar a baixa para novas diligências. Tá lá no artigo 129, inciso 8º da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público. Requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.
Está claro? Então o fundamento é: recebeu os autos de inquérito policial, acha que tem justa causa, oferece a denúncia. Acha que ainda não tem justa causa, ele baixa para novas diligências. Juiz discordando, correção parcial. Juiz concordando, baixa para novas diligências. A autoridade policial faz as diligências fundamentadas pelo promotor de justiça e manda para ele, e lá ele oferece denúncia ou não, ou opina pelo arquivamento. Está claro? Tranquilo? Agora, ponto importante, é quando há, gente, a declinação de competência. Então, muitas vezes, o delegado de polícia, gente, eu vou falar errado, tá, para você entender. Delegado de polícia estadual, que tem um delegado de polícia federal, ele está investigando e manda para o promotor, para o Ministério Público Estadual. E ele vai declinar a sua... Perdão, gente. Vai declinar a sua competência. Ele fala, olha, os autos de inquérito policial vieram para o Ministério Público Estadual, eu entendo que é o crime da competência da Justiça Federal. Não tem uma atribuição para oferecer denúncia. Ele declina da sua competência, da sua atribuição. Porque ele é o primeiro a falar. É diferente quando houver um conflito. O conflito de competência ou de atribuição pressupõe a existência de duas decisões. O conflito de competência ou de atribuição, quando tem duas decisões. Tá claro? Se eu declino a minha atribuição, estou falando sozinho. Se houver conflito, há duas decisões. E esse conflito pode ser o quê? Conflito positivo ou conflito negativo. O que é o conflito positivo? Os dois órgãos entendem-se competentes para tanto. O promotor estadual entende que é competente da justiça estadual. E o federal que é federal. Conflito positivo. Ou então conflito negativo. Os dois entendem que não sou competente. Eu não sou competente para esse crime. E o outro também entende que não é competente para esse crime. Isso tem que ser resolvido. Entenda que eu tenho um conflito de atribuições do Ministério Público e o conflito de competência do Poder Judiciário. Esse conflito pode acontecer entre promotores, Ministério Público Federal ou Estadual, e entre juízes, juiz federal e juiz estadual. Tem inclusive, você vai conversar comigo daqui a pouquinho, tem gente que entende que o conflito de atribuições entre promotores seria uma hipótese de um conflito virtual de competência. Olha que bacana. Tá claro? Então você sabe que o Ministério Público oferece denúncia e o juiz recebe a denúncia, pode haver conflito aqui ou conflito aqui. E tem gente que entende que pode ser conflito de atribuições e conflito de competência. E tem gente que entende que o conflito de atribuições vai ser um conflito de competência virtual. Conflito virtual de competência. Ponto. Artigo 113 do CPP. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Então pode haver esse conflito. Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou as duas positivo e negativo para conhecer o mesmo fato criminoso. Eu posso ter um juiz estadual achando que é competente da Justiça Militar, a Justiça Militar entendendo que é competente da Justiça Federal e a Federal entendendo que é estadual. Não sei. Está claro? 2. Quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processo. Então pode ser que eu entenda que esse crime é de uma justiça ou não, ou pode ser que eu entenda que o processo pode ser separado ou não. Desculpa novamente. Está claro? Tranquilo? Então, André, pode haver, não é isso? Um crime que eu entenda que é de justiças diferentes, ou pode ser que haja dois crimes conexos, eu entendo que deva ser conexo, deva ser separado. Pode haver separação, conexão, junção. Está claro? André, onde é que está isso? Dá uma olhada lá no artigo 77, 78, 79, 80, avocar, redistribuir. Isso aí depois a gente conversa quando falarmos de competência. Artigo 115. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio, ou por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Então pode haver, porque se na parte interessada. Dá um exemplo, André. Eu não sei se o crime da competência se é um crime de ação penal pública ou um crime de ação penal privada. Tá claro? Ou então de órgãos de Ministério Público, conflito de atribuições,
ou por qualquer juiz ou tribunais. Conflito de jurisdição. Ponto. Só pode haver conflito se ainda não houver julgamento, claro. Isso, conflito porque os dois, né, o processo ainda está em julgamento ou a investigação ainda está em curso. Se já tiver sido julgado, eu vou ter exceção da coisa julgada. O processo já foi julgado na Justiça Estadual, não há por que ser julgado na competência da Justiça Federal. Não há conflito de competência se houver vínculo hierárquico entre os órgãos jurisdicionais. Então, conflito de competência, né, isso não há que se falar, por exemplo, se há um conflito de competência entre o Supremo Tribunal Federal e o juiz. E óbvio que vai decidir quem é. O órgão de maior hierarquia, claro. Ele vai dizer se ele é competente ou não. Se houver vínculo hierárquico, não há conflito. Está claro? Eu até brinco, né? Não vai haver conflito entre mim e os meus filhos. Por quê? Porque eu sou superior hierárquico. Não há conflito nenhum. Está claro? Quem decide tal conflito é o órgão jurisdicional acima da estrutura do Poder Judiciário e comum a ambos os conflitantes. Interessante isso. Está claro? Se liga sempre. Se for um crime da competência da Justiça Federal com estadual, se eu tenho um juiz estadual, acima dele é o TJ. Se eu tenho um juiz federal, acima dele é o TRF, não é verdade? Então, se houver conflitos entre juízes estaduais, quem vai resolver é o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque ele é comum aos dois. O juízo da comarca de Niterói está em conflito de competência em razão do local com o juízo da capital. Eu tenho juiz estadual de Niterói em conflito de competência com o juiz estadual da capital do Rio de Janeiro. São dois juízes estaduais? Sim. Quem é que vai resolver esse conflito? Tribunal de Justiça. Tá claro? E se há um juiz federal em conflito com outro juiz federal? TRF. Deu para sentir que se houver um conflito entre o juiz estadual e o juiz federal, um acha que é estadual, outro acha que é federal, quem é que vai resolver? Não pode ser nem o TJ nem o TRF. Por quê? Porque são órgãos diferentes. Quem é que vai resolver? Quem está acima é STJ, claro. Não é fácil isso? Quer dizer, não é bem fácil assim não, que você vai ver que existem algumas controvérsias aqui. Mas vamos lá. Tá? Então, quem está comum a ambos os conflitantes. Então, o TRF não pode resolver só o federal. TJ só o estadual. Se houver federal com estadual, um não resolve do outro. Então, quem está acima comum dos dois? STJ. Ponto, acabou. A súmula cancelada número 348 tinha a seguinte redação: compete ao STJ decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária. Então o que aconteceu? Acabou que essa súmula falava o seguinte: olha, se eu tenho juizado especial criminal, GCRIM, federal, com a Justiça Federal, a competência lá no STJ, súmula 348, cancelada. Tá claro? Por quê? Súmula 428 do STJ. Compete ao TRF decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. Do mesmo TRF. Tem 5 regiões. Então, eu estou falando do juizado especial federal da segunda seção, com o juízo federal da segunda seção, que resolve o TRF, claro, da segunda região. E se for o juizado especial federal da segunda região, em conflito de competência com o juiz federal da quarta região, aí sim é o STJ, claro. Tá claro? Outra questão interessante: juiz estadual com juízo militar. Tá? E aqui, galera, dá uma atenção aqui, que isso aqui com relação à justiça militar está bastante alterado agora, com o artigo 9º do Código Penal Militar. Na época do governo do Michel Temer, naquelas intervenções aqui no Rio de Janeiro, e com a ideia de intervir em outros lugares, como no Ceará, como no Espírito Santo, havia uma preocupação de uma intervenção militar, o militar ou conscrito lá com 18 anos matasse alguém e fosse para júri popular. Não é isso? Então houve a ideia de resguardar a competência da justiça militar. Tá bom? Então, justiça estadual com juízo militar, pode ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Justiça Militar.
Entre TJ e TJ militar, quem resolve é o STJ. Sempre acima, tá? Não sendo nesses 3 estados, a solução tem que ser do próprio TJ do estado. Isso aqui é só para você ficar atento. Botei isso aqui só para você ficar atento que há uma boa alteração da competência da justiça militar. Foge um pouco a nossa ideia, mas de qualquer maneira, é isso que eu queria que vocês soubessem. Quando eu falo de conflito de atribuições, eu estou falando de conflito entre membros do Ministério Público, que pode ser negativo como pode ser positivo. Quem resolve? Tá? E eu botei para você alguns exemplos aqui para você entender, tá? Quem resolve, André? É só você pensar quem está acima, tá bom? André, promotor de São Paulo com conflito de atribuições de um outro promotor de São Paulo. Quem resolve? Quem é que está acima desses 2 promotores? Tem alguém em comum? Tem, que é o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. É só olhar para cima, tá? Quem é comum a você e a mim? Se você é promotor de São Paulo, se eu promotor de São Paulo, quem é comum? O nosso Procurador-Geral. Tá tudo certo, tudo tranquilo. André, e se eu estiver falando do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro com o Ministério Público Federal do Espírito Santo? São Ministérios Públicos Federais diferentes? Não, que é a 2ª região. Rio e Espírito Santo estão juntos, porque é federal. É legal. Aqui é estadual, aqui é federal. A 2ª Seção Judiciária Federal envolve Rio e Espírito Santo. Quem resolve? Seria o Procurador-Geral, né, na esfera federal. Não, é a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Tá claro? Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Agora, André, e se for o Ministério Público Militar com o Ministério Público Federal? Se o Ministério Público Militar e o Ministério Público Federal fazem parte do mesmo Ministério Público, que é o Ministério Público da União, quem resolve é o Procurador-Geral da República. Está claro? Da mesma forma também, se eu tivesse Ministério Público Federal do Rio e Ministério Público Federal de uma outra seção, da Bahia, por exemplo. Como é outra seção, resolveria o Procurador-Geral da República. E o Ministério Público do Rio de Janeiro com o Ministério Público do Distrito Federal? Há uma controvérsia se seriam estados diferentes ou se o DF seria federal. Então esse tema é bastante controvertido. E o Ministério Público do Rio de Janeiro com o Ministério Público de São Paulo? O tema também é bastante controvertido, por quê? Olha que interessante. Existem autores que sustentam o seguinte: se fosse Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com o Tribunal de Justiça de São Paulo, quem resolveria? Olha que interessante. Pensa assim: se fosse Tribunal de Justiça do Rio, o juiz do Rio de Janeiro com o juiz de São Paulo, quem resolveria? Não pode ser nem TJ de São Paulo, nem TJ do Rio. Quem seria? STJ, não é verdade? Tá me entendendo? André, o juiz do Rio entende que é competente e o juiz de São Paulo entende que é competente. Se eu tiver um juiz do Rio de Janeiro com outro juiz do Rio de Janeiro, quem resolve? O TJ. E se for o juiz do Rio de Janeiro com o juiz de São Paulo, quem resolve? Não pode ser o TJ, porque eu tenho o TJ do Rio e o TJ de São Paulo. Então quem resolve? O STJ. Então existe uma primeira posição que entende o seguinte: olha, na verdade, como quem resolve TJ do Rio com o TJ de São Paulo é o STJ, eu aplicaria a mesma coisa entre ministérios públicos do Rio e de São Paulo. Quem resolveria? O STJ. Entenderam? Outros autores, negativo. O Ministério Público do Rio de Janeiro é o Estado do Rio de Janeiro. Ele não representa o Estado. E ele está em conflito com o Estado de São Paulo. Então, quem resolve conflito entre unidades federativas? O Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Por isso que há essa controvérsia, bastante controvertido. Quem vai solucionar o conflito de competência entre órgãos ministeriais, haja vista que eles apresentam o Estado em juízo. Segunda posição, o órgão do MP apresenta o seu Estado membro, sempre seria o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Essas são as duas posições. Então entenda que uns entendem, olha, seria muito parecido com o juízo. Então seria um conflito virtual de competência. Então o que se aplica para conflito de competência entre juízes, aplicaria igualzinho no Supremo, no Ministério Público. Primeira posição. Segunda posição, como são entes federativos brigando, sempre o Supremo Tribunal Federal. Isso é controvertidíssimo. Tá claro? Qual é a posição do Supremo Tribunal Federal?
ele utiliza o artigo 102 da Constituição. Ele fala, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, inciso, a linha F, as causas e os conflitos entre União e Estados, União e DF, ou entre um Estado com outro. Então, se houver conflito entre Estados, eu vou julgar isso. Está claro? E a linha O também, né? Isso. Os conflitos de competência entre o STJ e qualquer tribunal, claro, né? Se tem um STJ em conflito com qualquer outro tribunal, militar, por exemplo, é óbvio que quem vai julgar é o Supremo Tribunal, perdão, que vai resolver o conflito, perdão. Quem vai solucionar esse conflito de competências é o Supremo Tribunal Federal. Ah, o STJ entende que é competente, o Tribunal Superior Eleitoral. Quem é que vai julgar isso? Quem é que vai decidir quem vai julgar esse conflito? Supremo Tribunal Federal. Está claro? Tranquilo? Então não tem mistério aqui, tem essa questãozinha aqui boa a respeito do conflito de atribuições e conflito de competência. Maravilha? Você vai ver comigo que é possível o arquivamento agora. E esse arquivamento do inquérito policial pode ser indireto ou implícito. E o indireto, ele muitas vezes envolve isso. O arquivamento indireto, você vai ver comigo no próximo bloco, pode ser a hipótese desse conflito de atribuições entre Ministério Público, que pode até gerar o arquivamento do inquérito policial ou não, a depender da doutrina que você adotar. Maravilha? Forte abraço, galera. Até o nosso próximo bloco.